E aí, hoje a gente vai desvendar um dos temas mais complexos e que mais geram debate no direito brasileiro: o impeachment. Afinal, por que é chamado de crime de responsabilidade se ninguém vai preso no final? É um processo puramente político? É um julgamento criminal? Ou, quem sabe, uma mistura dos dois? Bom, vamos mergulhar nisso. Ó, o ponto de partida de tudo é justamente essa contradição que parece não fazer sentido. A gente ouve a palavra crime e já pensa logo em código penal, em cadeia, né? Só que no impeachment, a pena máxima é outra: a perda do cargo e a proibição de assumir funções públicas por um tempo. E essa é a grande pergunta, o X da questão. Se as consequências são políticas, por que usar esse nome que soa tão pesado, tão criminal? A resposta, como muita coisa no direito, não está aqui no presente. A gente precisa olhar para trás, lá na história. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo. O destino? O Brasil Império. Foi lá que o termo crime de responsabilidade nasceu. Então, se liga nessa linha do tempo. Tudo começa com a Constituição do Império, lá em 1824, que dizia que precisava de uma lei para os delitos dos ministros. Essa lei veio em 1827 e pela primeira vez usou a expressão crimes de responsabilidade. Aí, quando a República chegou, em 1891, resolveram manter o nome, talvez por tradição, mas mudaram completamente o que ele significava. E olha, a mudança foi da água para o vinho. No Império, a consequência de um crime de responsabilidade era realmente penal. A gente está falando de prisão e até pena de morte. Era coisa séria. Com a República, isso muda de forma radical. A punição vira exclusivamente política. Perdeu o cargo e pronto. Ou seja, o nome ficou, mas a essência da pena se transformou totalmente. Ok, entendemos a parte histórica. Mas isso nos joga direto no meio do grande debate jurídico que existe até hoje. No fim das contas, qual é a verdadeira natureza do impeachment no Brasil de hoje? De um lado, tem uma corrente forte que diz que o processo é, na essência, político. O ex-ministro do STF, Paulo Brossard, era um grande defensor dessa ideia. Para ele, o objetivo não é punir um criminoso, mas sim afastar um governante que por algum motivo não tem mais condições de continuar no poder, por uma questão de interesse público. Já do outro lado do ringue, o famoso jurista Pontes de Miranda defendia que a natureza era estritamente penal. O argumento dele era o seguinte: se não existe um crime previsto em lei, não pode ter condenação. Ponto. Para ele, o processo era todo formal, jurídico, e uma absolvição no Senado significava que a pessoa não poderia ser processada de novo pela mesma coisa, o que reforçava esse caráter de julgamento. Pois é, são duas visões que parecem totalmente opostas. A corrente política foca na conveniência, no objetivo de limpar a casa. Já a corrente criminal foca na lei, no crime certinho, num processo formal, numa condenação por algo que a pessoa realmente fez de errado perante a lei. Duas ideias que parecem impossíveis de conciliar. Então, como o direito brasileiro resolveu esse impasse? Com uma terceira via que é a mais aceita hoje em dia: a teoria da natureza mista. A natureza mista é exatamente o que o nome sugere, uma fusão das duas coisas. Ela reconhece que o impeachment tem toda a cara de um processo judicial, sabe? Com uma acusação, defesa, regras a serem seguidas, mas, no final das contas, a decisão de condenar ou absolver é essencialmente política, tomada por parlamentares. Um jeito fácil de entender é pensar assim: a lei cria a moldura do processo, estabelece os limites, mas a pintura, a decisão final, é feita com as cores da política. Afinal, os juízes são senadores, que são políticos eleitos. E as consequências também são mistas, afetam tanto a vida política quanto a jurídica de quem é condenado. E o mais interessante é que o próprio STF já tinha sacado essa natureza mista há mais de 100 anos, lá em 1916. Certo, mas o que essa teoria toda significa na prática, no dia a dia? Qual é o impacto real disso na relação entre os poderes da República? E aqui está o pulo do gato. O Poder Judiciário, principalmente o STF, funciona como um guardião do processo. Ele fiscaliza para ver se as regras do jogo foram seguidas direitinho. Só que, quando o Senado, que age como um tribunal, decide o mérito, se o presidente é culpado ou inocente, essa decisão é final. O STF não pode chegar e mudar o resultado, como ficou claro numa decisão de 2018. Portanto, a grande lição que fica é a seguinte: o impeachment no Brasil até começa com uma base jurídica, com um crime previsto em lei, mas a sua conclusão é um ato de soberania política do poder legislativo. O martelo final quem bate é a política e o judiciário respeita essa divisão de poderes. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que, no fundo, resume todo o dilema do impeachment.
Se a natureza é mista, onde exatamente acaba a lei e começa a política? Essa fronteira vai ser sempre uma área meio cinzenta, aberta a interpretações e, claro, muito influenciada pelo calor do momento histórico. A resposta talvez não esteja só nos livros, mas na própria prática da nossa democracia.